16 fatos estranhos sobre como era a vida cotidiana no Egito Antigo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. Neste vídeo imperdível de hoje nós vamos ver 16 fatos estranhos sobre como era a vida cotidiana no Egito Antigo, de crianças que amavam a cerveja a tratamento com ginecologista e dentista. Mas antes de fazermos esta viagem fascinante na história egípcia, se inscreva em nosso canal e clica no sininho para você não perder nenhum vídeo intrigante e curioso que postamos todas as semanas. Em muitos aspectos, a vida cotidiana no Egito Antigo era surpreendentemente moderna. Os egípcios tinham um sistema educacional sofisticado para aqueles que podiam pagar, é lógico, e um conhecimento notável da medicina. Homens e mulheres também desfrutavam de uma igualdade que não era frequentemente vista em outras populações antigas. Mas isso não significava que a vida diária no mundo antigo era fácil. A maioria da população era composta de agricultores que estavam comprometidos com a terra e tinham que cultivar em um calor extenuante. Os tempos eram especialmente difíceis para as classes mais baixas. A expectativa de vida média era de apenas 30 anos para as mulheres e 34 para os homens. Mesmo que você tivesse a sorte de ser da realeza, alguns especialistas sugerem que sua típica dieta rica em carboidratos o tornaria suscetíveis à obesidade e à diabetes. Os piolhos podiam ser um problema, sem mencionar outros desafios de higiene. A maneira como os antigos egípcios viviam estava diretamente ligada à sua fé. Eles eram um povo extremamente piedosos e acreditavam que sua comida, suas roupas e até mesmo sua maquiagem eram dádivas dos deuses. Claro, a piedade não excluía os prazeres mais simples da vida, incluindo a cerveja e jogos de tabuleiro. Quer realmente andar na pele dos antigos egípcios? Confira agora com a gente. Desafiavam hipopótamos. Eles desafiavam hipopótamos cruéis ao se locomoverem de barco. A sociedade egípcia antiga dependia do rio Nilo para quase tudo. Eles usavam para irrigar suas plantações, lavar suas roupas e até mesmo ir de um lugar para o outro. A classe baixa usaria esquifes, barcos feitos de juncos de papiro, para suas viagens diárias. Navios mais elaborados foram construídos com madeiras de acácia para transportar as grandes pedras usadas na construção da pirâmide. Além de se locomoverem, os barcos também serviam para fins cerimoniais. Eles foram usados em procissões fúnebres, quando o corpo mumificado de um nobre seria transportado de barco rio abaixo até o seu sepultamento. Essas viagens nem sempre foram seguras. As pessoas que viajavam no Nilo tiveram que ficar de olhos nos hipopótamos e crocodilos. Segundo consta, pelo menos um faraó, Menes, foi atacado e morto por um hipopótamo. O Dr. Benson Harer, médico egiptólogo, chegou a teorizar que o rei Tutankhamon foi mutilado por um hipopótamo, o que acabou levando à sua morte prematura. Eles adoravam a cerveja. Os antigos egípcios não apenas amavam a cerveja, mas dependiam dela para o seu sustento diário. No Antigo Egito, a cerveja era consumida por crianças e adultos e era um alimento básico de sua dieta. Isso mesmo que você está ouvindo, alimento, assim como o pão. Até mesmo seus salários eram pagos em grãos que seriam usados para fazer o pão e a cerveja. Lembrando que a cunhagem real não foi introduzida até o período de Tárdio. Embora beber seu jantar possa não parecer apetitoso, a cerveja que os antigos egípcios bebiam parecia mais uma refeição. Era espesso como uma sopa, não muito embriagador e provavelmente doce. Eles amavam tanto a cerveja que tinham vários deuses e deusas para ela e consideravam Ra o deus do sol, o criador da cerveja.
foram os primeiros dentistas e ginecologistas. A medicina egípcia antiga era surpreendentemente avançada. Eles tinham muitos campos especializados, incluindo odontologia, ginecologia, cirurgia e autópsia, todos tipicamente realizados com algum elemento de cerimônia religiosa. Aparentemente, a saúde também era acessível a todos, até mesmo escravos recebiam tratamento médico. A maioria das evidências encontradas a respeito da medicina egípcia antiga vem do papiro Edward Smith e Ebers, datada de 3000 a.C. Aqui, os pesquisadores viram a primeira menção à odontologia, bem como procedimentos detalhados sobre como curar doenças específicas. Loucos por higiene, e inventaram o desodorante. Eles eram obcecados por higiene e inventaram o desodorante. Os antigos egípcios eram conhecidos por sua limpeza. Eles ficavam apavorados com as doenças e estabeleceram corretamente a conexão entre a falta de higiene e as doenças. Eles se banhavam com frequência e faziam sabonetes com óleos animais e vegetais misturados com sais alcalinos. Homens e mulheres raspavam a cabeça e os pelos do corpo. Lâminas de ouro foram até descobertas em tumbas junto com pinças. Eles também gostavam de sentir um bom cheiro. Os egípcios criaram muitos perfumes diferentes usando ingredientes como lírio, mirra e cardamomo. Acredita-se também que eles tenham criado o primeiro desodorante com uma combinação de frutas cítricas e canela. Eles acreditavam que pensavam com o coração. Embora os antigos egípcios entendessem muitas coisas sobre anatomia, eles nem sempre estavam corretos sobre as funções biológicas dos órgãos. Eles acreditavam que o coração era o lugar onde o pensamento se originava dentro do corpo. Eles também pensavam que o coração era o centro do amor, da tristeza e da bravura. E isso são imagens que permaneceram na consciência popular até os tempos modernos. Então, o que os antigos egípcios pensavam do cérebro? Aparentemente, não muito. Eles descartavam o cérebro durante o processo de mumificação. Estátuas de divindades tinham poder de decisão judicial. As estátuas podiam decidir os principais processos judiciais. Haviam 2 tribunais judiciais que decidiam sobre os casos no Antigo Egito: o Kembet e o Grande Kembet. O tribunal inferior do Kembet lidava com disputas menores, enquanto o tribunal maior lidava com crimes como roubo e assassinato. O oficial mais graduado sob o faraó governava nesses casos. O faraó era o chefe oficial do sistema legal e sua palavra era o julgamento final. No entanto, em casos complicados, os antigos egípcios se referiam a oráculos ou às representações de estátuas dessas divindades. A acusação e a defesa compilavam seus argumentos em papiros e os colocavam dos 2 lados da rua. O lado para qual a estátua se inclinava mais perto era o vencedor. As crianças não usavam roupas até os 6 anos. No Antigo Egito, as crianças não vestiam roupas até os 6 anos de idade. Embora estivessem nus, eles usavam joias como colares e tornozeleiras. Quando os filhos cresciam, usavam o mesmo estilo de roupas dos pais, embora os estilos dependiam de sua posição na hierarquia social. Se você está gostando, ajude o nosso canal descendo o dedo no like. Eles usavam alho para testar a fertilidade. Os antigos egípcios entendiam que o sexo leva à gravidez, mas não tinham certeza de como tudo estava conectado. Eles pensavam que o útero de uma mulher estava ligado ao canal alimentar, o caminho que sua comida fazia da boca ao ânus. Portanto, ao colocar um dente de alho na vagina de uma mulher, testaria sua fertilidade. Se o cheiro de alho pudesse ser sentido no hálito da mulher, ela era fértil. Se seu hálito não cheirava a alho, isso significava que ela tinha um bloqueio no canal e, portanto, não poderia engravidar. Eles também pensavam que a origem do esperma eram a coluna vertebral, não os testículos.
Eles jogavam jogos de tabuleiros para passar o tempo. Os antigos egípcios adoravam jogos de tabuleiro, e talvez o jogo de tabuleiro mais popular de sua época fosse o Senet. O Senet era um jogo que consistia em 30 quadrados pintados e dispostos em 3 filas de 10. Cada jogador tinha peças que moviam ao longo do tabuleiro depois de rolar os dados ou lançar varas. O jogo era tão popular que há pinturas em templos de Nefertari jogando Senet. Uma versão do jogo também foi encontrada entre os pertences da tumba do rei Tutancâmon. A circuncisão era feita na adolescência. A circuncisão no Antigo Egito não acontecia no nascimento, mas era considerado um rito de passagem para a idade adulta. A maioria dos faraós egípcios foram circuncidados, com algumas exceções, ou seja, Amós I e Amenófis I. A circuncisão pode ter sido reservada para a elite, ou talvez simplesmente não fosse a norma cultural. Pinturas de templos que datam de 4000 a.C. mostram sacerdotes realizando o ritual usando utensílios afiados. Alguns historiadores também teorizam que a circuncisão foi um marco para a escravidão. Soldados capturados teriam seus pênis circuncidados para humilhá-los antes de serem vendidos. Eventualmente, os descendentes masculinos desses escravos eram todos circuncidados. Homens e mulheres usavam maquiagem à base de chumbo. Os homens do Egito Antigo não hesitavam em usar um pouco de maquiagem, principalmente delineador à base de chumbo. A maquiagem dos olhos era feita moendo minérios e uma substância conhecida como antimonita. Embora agora seja amplamente aceito que os produtos de chumbo são tóxicos para os humanos, pesquisas mostraram que esses cosméticos tinham uma alta concentração de óxido nítrico. O óxido nítrico é um composto que estimula o sistema imunológico e combate as doenças, o que significa que essa antiga maquiagem dos olhos podia ajudar a prevenir infecções oculares. Seus templos eram como bancos. Os templos egípcios antigos não eram apenas locais de adoração, mas também armazenavam a riqueza do reino Egito antes da introdução da moeda. Na região, os antigos egípcios trabalhavam em um sistema de troca. Os grãos eram a principal fonte de riqueza do império e os templos tinham um sistema de celeiros. Os administradores, então, redistribuíam os grãos em uma ração salarial para os trabalhadores, os profissionais de todas as áreas. 10 pães e 2 jarras cheias de cerveja poderiam ser o salário padrão para um emprego mais humilde do antigo Império Egito. Eles mantinham uma dieta quase vegetariana. Apesar de viverem no rio Nilo, os antigos egípcios não consumiam muito peixe. Os egípcios tinham uma dieta basicamente vegetariana. Em uma pesquisa, os pesquisadores testaram isótopos de carbono nos restos mortais de 45 múmias egípcias e descobriram que suas refeições eram baseadas principalmente em trigo e cevada. Eles também comiam frutas e vegetais como aipo, tâmaras, romãs e alho. Isso não significa que eles não comiam carne de vez em quando. Os pobres eram mais propensos a comer carne durante os festivais, enquanto os ricos se davam ao luxo de comer carne com mais frequência. Eles faziam roupas de linho refrescantes. As plantas de linho cresciam naturalmente ao longo do rio Nilo e levavam cerca de 100 dias para amadurecer da semente à planta adulta. Os antigos egípcios colhiam as fibras, fiavam-nas em fios e as teciam em tecidos. Quanto mais fina a trama do tecido e mais branca a cor, mais elevada era o status social do usuário. Essas roupas eram mais do que apenas na moda, no entanto. O linho funciona muito bem no clima desolador do deserto do Egito, porque o tecido é frio ao toque. Isso se deve à alta condutividade das fibras de linho.
homens e mulheres eram iguais perante a lei. Em teoria, os homens e mulheres egípcios eram iguais perante a lei. A sociedade não praticava o infanticídio feminino, indicando que os bebês do sexo feminino eram tão bem-vindos quanto os do sexo masculino. As mulheres eram autorizadas a possuir e vender propriedades, incluindo escravos e terras. Elas também eram capazes de processar alguém e solicitar o divórcio. Na verdade, quando os gregos conquistaram o Egito em 332 a.C., eles descobriram que as mulheres egípcias tinham muito mais independência e liberdades civis do que as mulheres gregas. A educação estava reservada para os ricos. A educação no Egito Antigo era reservada aos filhos homens de cidadãos de classe alta, como escribas e oficiais. Esses meninos aprenderam a ler, escrever hieroglifos e aprenderam a matemática e geografia. Eles aprenderam outras disciplinas como medicina, história e ciências à medida que avançavam na escola. A escola do príncipe era frequentada pelos filhos dos faraós e de outros nobres. No entanto, havia uma espécie de bolsa de estudos que permitia que alunos excepcionalmente talentosos comparecessem. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia esses fatos do cotidiano do Egito Antigo? Você acha que mudou muito daquela época para os dias de hoje? Comente com a gente, deixa sua opinião aqui embaixo, pois adoraremos ler e responder seus comentários abaixo. E não esqueça de ajudar nosso canal se inscrevendo e clicando no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.